Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Jones. Vamos falar agora sobre os ácidos nucleicos, vamos falar sobre material genético, vamos falar desse assunto que é extremamente importante para a gente entender como a célula funciona, como ocorre o trabalho celular, como a célula comanda as suas atividades metabólicas. Então esse conteúdo ele é bem especial para a gente que vai fazer o Enem, para a gente que quer ser aprovado no Enem, tá? Galera, vem comigo. Os ácidos nucleicos são macromoléculas, ou seja, são moléculas grandes, são moléculas complexas. E para você formar uma macromolécula, você precisa de unidades formadoras dessas macromoléculas. E essa unidade formadora das macromoléculas nós chamamos de nucleotídeos, tá? Galera, vem comigo, vem para a tela. Então, os ácidos nucleicos são macromoléculas formadas por sequências de nucleotídeos. Os nucleotídeos são os monômeros. Monômeros. Jones. Ô Jones. O que são monômeros? Monômeros são unidades. Mono vem de um. Tá vendo? Ímero, unidade. Tá vendo? É a unidade, percebe? É uma estrutura que representa a base de formação dos ácidos nucleicos. Para você formar essa unidade formadora, você precisa de uma estrutura que é o nucleotídeo. Quem é o nucleotídeo, né? O nucleotídeo é uma estrutura química formada por três outras estruturas, né? Vamos dizer assim, três outras moléculas. O grupo fosfato, que está na forma de ácido fosfórico, aqui ó, ácido fosfórico. Eu tenho a pentose, que é o nosso açúcar, que é o nosso o quê, galera? Sacarídeo, monossacarídeo, bebê, monossacarídeo. E nós temos as chamadas bases nitrogenadas, que você divide as bases por letras A, G, C, T e U. Gente, essas bases nitrogenadas, elas são importantíssimas. Mas como a gente está falando de maneira generalista, essas bases nitrogenadas aqui, elas são moléculas, né, que são formadas a partir de nitrogênio. E aí é uma coisa interessante, gente. Nós precisamos de nitrogênio não só, tá, para formar os aminoácidos, lá naquele grupamento amina, mas nós também precisamos de nitrogênio para formar as bases nitrogenadas, que estão nos nucleotídeos. Então, a gente precisa dessa base nitrogenada para a formação direta dos nucleotídeos, para que a gente possa formar os ácidos nucleicos. Ô, Jones, como é que funciona essas moléculas? Vamos dar uma aprofundada nisso? Vamos lá, vamos dar uma aprofundada. Então, galera, eu quero que você observe aqui a presença do fósforo, que você está vendo aqui, ó. Está aqui o fósforo no grupo fosfato. Então, você percebe que eu tenho aí a presença de uma molécula que tem 3 fosfatos. Então, você tem o primeiro fosfato, o segundo fosfato e o terceiro fosfato. Essa molécula é uma molécula trifosfato. Se eu tenho os 3, eu sou trifosfato. Se eu tenho 2, eu sou difosfato. Tá vendo? Difosfato. Se eu tenho uma, eu sou monofosfato. Percebe? Então, essa presença da molécula, né, do fosfato, vai gerando essas subclassificações. E aí, gente, aqui no meio, eu tenho a pentose. Veja que a pentose, ela foi numerada. Então, esse 2, esse 3, aqui, gente, tem um 4 linha, e aqui tem um 5 linha, e aqui teria 1 linha. Isso é a numeração dos carbonos da pentose, que a gente vai falar sobre isso, nós vamos especificar melhor sobre isso um pouquinho mais na frente.
tá? E aqui de lado, que você está vendo, ó, são as bases nitrogenadas. Você não precisa decorar essas estruturas da forma que está aí. Mas uma coisa que você tem que lembrar é que existe as chamadas purinas. Está vendo aqui, ó? Purinas, tá? Ou você chama de base púrica. Beleza aqui? Base púrica. E você tem as pirimidinas, tá? Que são as chamadas bases pirimídicas. Tá aqui, ó. Vamos apagar aqui, né? Pirimídicas. As bases pirimídicas, não é? As purinas, você tem a adenina, tá em inglês aqui, adenine, beleza? Mas é adenina, você pode chamar aqui, adenina, e você tem guanine, que na verdade é guanina. Adenina, letra A, guanina, letra G, fácil, né? E as pirimidinas, você tem citosina, uracil e timina. Lembrando que uma purina, ela tem 2 anéis, tá vendo? Um anel, outro anel. A pirimidina tem apenas um único anel estrutural, tá? Acompanha comigo que a gente vai falar mais uma vez sobre essa questão das bases nitrogenadas. Então você percebe aqui, ó, que eu tenho um anel, um anel, um anel. São bases o que, galera? Pirimídicas ou pirimidinas. Pirimidinas. Confere, galera. Mas se eu tenho 2 anéis, como as estruturas de baixo, eu sou o que, galera? Eu sou purina ou base púrica. Eu sou uma purina ou sou uma base púrica, tá? Galera, isso aqui é um conceito químico. Esses termos pirimidina ou purina, eles vêm da química orgânica. O que você precisa entender é identificar a estrutura básica, ou seja, a presença de um único anel ou a presença de 2 anéis, então essa base estrutural você precisa estar ligado, e quem referencia, por exemplo, quem é pirimídico? Citosina, timina e uracil. Quem é púrica? Adenina e guanina. Então isso é muito importante. Ô Jones, como é que eu vou memorizar isso? Preste atenção. Eu tenho uma dica massa para dizer para você, para que você possa memorizar quem são purinas e quem são pirimidinas. Então, vem comigo. Galera, para você memorizar, eu vou te dar uma dica. Você pode memorizar, olha o bizu, ó. Pulga. Olha o bizu, pulga. Por que pulga? Porque guanina, ó galera que legal, guanina, ó galera que legal, adenina, são bases o que, galera? Púricas, são bases púricas. E o que sobrou, ou seja, as bases que não são púricas, são bases pirimídicas. Detalhe, o nome pequeno tem mais anéis. O nome grande tem menos anéis. São inversamente proporcionais, né? Então, isso seria um bizu muito legal para você memorizar essas estruturas. Vamos nessa. Quando se fala das pentoses, que são os carboidratos, né? Lembrando, gente, que as pentoses, elas são monossacarídeos, são carboidratos pequenos de fácil absorção. Então, quando você fala sobre as pentoses, você tem a chamada ribose, que seria a pentose fundamental, tá, gente? Essa seria a pentose mestra. E você tem a desoxirribose, que é, não é, derivada da ribose, tá? Então, primeiro se tem uma ribose, para depois se ter uma desoxirribose. E aí, gente, o que é que eu vou mostrar para vocês?
A ribose é um carboidrato que ela tem uma fórmula química dessa forma, ó, C5H10O5. Então veja que eu tenho 5 oxigênios dentro da estrutura molecular. 1, 2, 3, 4, 5 oxigênios. Mas na desoxirribose, que é a molécula que está aqui do lado, né, desoxirribose, você só tem 4. Então fica C5H10O4. Esse oxigênio indo embora gera uma certa estabilidade molecular. Estabilidade que é importante para a molécula de DNA. Então a ribose, não é? A ribose seria o monossacarídeo que eu vou encontrar no nucleotídeo do RNA, enquanto que a desoxirribose seria, não é, a pentose dos nucleotídeos da molécula de que, gente? Do DNA. Eu quero botar um se liga bebê aqui para você. Gente, nós conhecemos a molécula clássica de adenosina trifosfato. Adenosina trifosfato, que é a nossa moeda energética. Então, a partir do momento que eu quebro a molécula de glicose, eu pego a energia dessa glicose e jogo diretamente na molécula de ATP. Então, o ATP ele é um nucleotídeo. Olha que coisa legal. O ATP, perdão, gente, ele é um nucleotídeo. O ATP é um nucleotídeo. Mas por que eu chamo de ATP? Adenosina trifosfato. Então, observa comigo. A adenosina vem do termo adenina. E você sabe muito bem que a adenina é uma base púrica. Perceba que ela tem quantos anéis, galera? Diga aí de casa, 2 anéis. Então você está vendo aí que eu tenho essa estrutura da adenina. Mas veja que o carboidrato aqui é a ribose. Então você observa que eu tenho a presença da ribose, que é o o que, galera? Sacarídeo, que é o nosso açúcar. Gente, pode ser que ele bote na prova, possa ser que ele cite, não é? A ribose como um açúcar. Esse açúcar, Jones, ele está utilizando como sinônimo. Lembra da aula de carboidrato? Eu falei isso para vocês, um sinônimo de carboidrato. Então, cuidado, gente, ele não está dizendo que o DNA é doce, mas ele está dizendo que isso pode, não é? E deve ser o nosso carboidrato, tá? É uma parte como se fosse um sinônimo, tá? Vem para a tela, tá, gente? Então, a adenosina, você já sabe que é a adenina, que tem a ver com a base nitrogenada. Então, vamos botar aqui o BN. Observa aqui, bebê. Eu tenho a ribose, que é o nosso carboidrato, que é a nossa pentose, essa casinha aqui. Beleza, galera? E tem os grupos fosfato. Então, você observa que eu tenho a adenosina trifosfato. 1, 2, 3 grupos fosfato. Galera, presta bem atenção. Essa ligação entre os fosfatos, que você está vendo aqui, ó, é a ligação onde a molécula, né, de nucleotídeo, ela armazena energia. Então, isso aqui, gente, é uma ligação de alta energia. Ligação de alta energia. Então, isso fica aí, esse toque importante. Então, essa ligação ela vai ser hidrolisada, ou seja, eu tenho que colocar aqui o H2O, que você conhece como água, e a partir do momento que você hidrolisar, essa ligação ela vai ser quebrada, e a partir do momento que ela for quebrada, ela libera energia para as atividades celulares. Beleza? Então, observe aqui essa bela imagem, meu pequeno jovem, meu jovem aprovado de cabecinha raspada e sobrancelha raspada. Observe que agora nós temos aqui o ATP e na presença do H2O, você tem um processo de quê, galera? Hidrólise. Observe bem que a partir do momento... O que é hidrólise, Jones? Eu esqueci, Jones, o que é hidrólise. Juventude, hidrolisar é você quebrar uma molécula na presença de quem? De H2O, na presença de água. E aí, a partir do momento que você quebra, você libera
os fosfatos, você hidrolisa a ligação de alta energia. E essa energia que vai ser eliminada daqui, observa aqui, bebê, essa energia, ela vai ser utilizada para as atividades, uma bomba de sódio e potássio, uma contração muscular. A tua memória, pensamento, trabalho, é importante você ficar ligadaço nisso, tá? Gente, vem comigo, vem para a tela, tá? Agora, quem são as moléculas de ácidos nucleicos? Chegamos a uma situação, dá uma coçadinha aqui na cabeça, não faz mal a ninguém. Qual é a situação que nós temos? Falamos do nucleotídeo, mas a gente precisa saber quem é o ácido nucleico. Quem é esse polímero formado a partir dos nucleotídeos? Quem são? Boa pergunta. Galera, quando se pensa nisso, você tem que pensar em duas moléculas. A molécula de DNA e a molécula de RNA. Jones, quem é o DNA? O DNA é o ácido ribonucleico, tá? E o RNA é o ácido desoxirribonucleico. Aqui nesse primeiro momento, eu quero trocar uma ideia com você que é muito importante. Analisando inicialmente essa bela imagem que eu estou trazendo para você agora, eu observo que o DNA ele é um material químico, biológico, não é? De fita dupla. Ele é chamado de molécula bicatenária, porque tem duas fitas. Mas o RNA é uma molécula de fita simples. É uma molécula que nós chamamos de molécula monocatenária, tá? Então isso aí é um primeiro processo massa para você começar a identificar. Veja que aqui eu tenho citosina, guanina, adenina e timina. Mas, Jones, nós temos 5 bases nitrogenadas de maneira geral. Mas para formar o DNA e o RNA, eu não preciso das 5, eu fico com 4. É porque uma base vai ficar sendo trocada. No caso do DNA, eu tenho a presença da timina. E quando se fala de RNA, essa timina ela vai ser trocada pela uracil ou uracila. Para falar sobre o DNA, nós vamos estudar o modelo do DNA de Watson e Crick. James Watson e Francis Crick, ou Francis Crick, né? Esse DNA, gente, ele apresenta algumas características que eu fiz questão de colocar para você aqui, para você colocar nas suas anotações, tá? É um DNA em dupla hélice, ou seja, ele tem 2 fitas em formato de hélice, que é o que você está vendo aqui, ó, esse formato circularzinho aqui de hélice, ok? Importante você se ligar nisso, tá, bebê? Fitas em direções opostas, vou falar disso aqui com um pouquinho mais de propriedade mais na frente, você vai ver isso, tá? Eu tenho a pentose, que é uma desoxirribose, fórmula química C5H10O5, perdão, galera, O4, coloquei para testar, para ver se vocês estavam prestando atenção, beleza? Nós temos as bases nitrogenadas, adenina, guanina, timina e, citosina e timina. Veja que a timina eu destaquei de vermelho, por quê? Porque a timina é exclusiva do DNA. E no RNA você troca por uracila. Beleza? Beleza? Vem para a tela. Pontos de hidrogênio, vou falar disso já já. Segura aí que eu vou falar para você. 5 para 3, já já também. Fosfodiéster, logo mais. E bases nitrogenadas são complementares. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? A união das bases nitrogenadas. Olha para a próxima imagem. Filho, presta atenção no que tem aqui. Por favor, use os seus olhos de águia. Filhote, está aqui o nucleotídeo. Tu identifica comigo? Nucleotídeo, fosfato, pentose,
base nitrogenada. Fosfato P, pentose, desoxirribose de D e a base timina. Primeira figura. Você percebe que este nucleotídeo está unido a este nucleotídeo. Está claro isso na imagem? Essa união se dá através dessa ligação aqui do meio. Eu quero que você primeiro analise o desenho comigo. Primeiro você analisa o desenho com tio Jones. Depois você presta atenção nos detalhes que eu vou falar para você no decorrer desse grande momento nosso aqui, tá? Então, são características legais. Então, está aqui um nucleotídeo, junto com outro nucleotídeo, através dessa ligação aqui do meio, que eu estou pintando aqui para você, tá? Então, primeiro momento aí, que é importante você ficar ligado. A gente falou algumas características no slide anterior, e eu quero trazer para vocês aqui. Primeiro, pontes de hidrogênio. Vamos lá, preste atenção. As bases nitrogenadas, elas são complementares, onde obrigatoriamente, a adenina vai ter que se ligar com timina, guanina se liga com citosina. Essas ligações são obrigatórias. Se você analisar o desenho comigo, você vai ver, ó, adenina com timina, guanina com citosina, adenina com timina, é quase um trava-língua, né, gente, falando rápido, guanina com citosina. Então, isso é uma obrigatoriedade, tá? Na minha época, olha para mim, na minha época de vestibular, não faz tanto tempo assim, né, eu sou um brutinho, você sabe muito bem disso, mas na minha época de vestibular, a gente memorizava assim, ó, guanina com citosina, adenina com timina, Agnaldo Timóteo, né, fazer até um toque aqui, felizmente ele, né, veio a falecer de Covid, né, nesse exato momento, né, infelizmente ele faleceu esse ano, então fica aí meus pêsames, tá? De verdade, um carinho, né, de coração, tá? Mas a gente memorizava dessa forma. Então, Agnaldo Timóteo, né, adenina com timina, e Gal Costa, né, que são dois cantores aqui do nosso Brasil. Então, você tem Gal Costa, e Agnaldo Timóteo. Ajuda, Jones? Ajuda, gente. Adenina com timina, guanina com citosina. É um bizu antigo, mas que funciona ainda nos dias de hoje, tá? Então, vem comigo, vem para a tela. Então, isso aqui você não pode esquecer, tá? Essa ligação que eu coloquei aqui no meio, esses tracinhos aqui, são pontes de hidrogênio, que a gente vai falar no próximo slide. No próximo slide, eu vou especificar essa questão das pontes de hidrogênio, tá certo? No slide anterior, nós tínhamos falado sobre a questão das fitas, né? Elas terem aqui, ó, direções opostas. Galera, olha o desenho. Perceba. Observe pela pentose. Está vendo a casinha como ela está? Ela está com a ponta voltada para cima. A outra fita, ela está com a ponta voltada para baixo. Então, você percebe que as fitas estão em direções opostas. Está vendo? Uma ponta voltada para cima e a outra voltada para baixo, né? Então, tem uma fita que está nesta direção, vou colocar aqui como se fosse uma seta, nessa direção, e tem uma fita que está na direção contrária. Se você ficou com dificuldade de enxergar aqui o marca-texto, eu vou colocar de caneta. Então, eu tenho uma fita nesta direção, você tira pela direção da pentose, né? E você tem uma fita na direção contrária. Mas você sempre representa a direção do DNA de 5 para 3. Você sempre representa a direção do DNA de 5 linhas para 3 linhas, que eu vou te explicar já já. Eu estou sendo bem metódico para você entender o passo a passo da molécula de DNA, tá? Que é importante, aquilo que é necessário você ter uma noção. Observe, a timina aqui em cima, com a adenina, ela faz duas pontes de hidrogênio, por conta da estrutura molecular, que ficou esse oxigênio aqui, com esse hidrogênio de cá, o nitrogênio daqui,
com o hidrogênio de cá. Então, essa estrutura tridimensional só permite 2 pontes de hidrogênio. Enquanto que aqui embaixo, de guanina com citosina, você veja que a estrutura tridimensional já permite 3 pontes de hidrogênio. Então, é aquele lance, sabe? Para você quebrar essas pontes de hidrogênio aqui, da adenina com timina, você gasta menos energia do que para quebrar essa quantidade de ligações aqui. Por isso que você representa A com T, 2 linhas, né, 2 traços, e G, tracinho, tracinho, com C, 3 traços, né? Que no caso seria as pontes de hidrogênio. Beleza, galera? Outra coisa que é legal falar para vocês aqui é o seguinte, tá? Presta atenção nessa bela imagem aqui. A direção da vida. Eu adoro essa charge, eu sempre mostro para todos os meus alunos essa charge maravilhosa que você está vendo aqui, tá? Vamos dar um zoom na charge, que aí depois eu volto para vocês aí. Mafalda, às vezes me pergunto qual o sentido da vida. Olha a resposta, minha gente, olha a resposta de Mafalda. É na direção 5 linhas para 3 linhas, Felipe. Gente, essa sacada de Mafalda tem a ver com genética molecular, que é o que você está estudando comigo. Isso é um tema de genética molecular. Isso é um tema que está vinculado à biotecnologia. Nós estamos estudando um dos principais temas da prova do Enem. E aí eu quero que você preste atenção nessa dica massa que eu vou dar para você. Se você analisar direitinho, nós temos aqui em cima um nucleotídeo e aqui embaixo eu tenho outro nucleotídeo, ok? Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Veja que este nucleotídeo aqui de baixo, ele está ligado a partir desse carbono 5' que eu vou pintar aqui agora para você identificar, né, melhor, certo? Veja que esse carbono 5', ele está ligado aqui, ó, a essa ligação, que é a ligação chamada de fosfodiéster. Tá vendo? Ó? Fosfodiéster. Veja que a partir dessa ligação aqui que você está vendo, né? Deixa eu colocar aqui o pilotinho, deixa eu botar um pilotinho azul, que fica bonito também, né? A partir, gente, dessa ligação fosfodiéster que você está vendo aqui, ó, eu vou ligar esse carbono 5' a esse carbono 3'. É daí, gente, que vem o sentido da fita ser de 5' para 3'. O sentido 5' para 3' está vinculado diretamente aos carbonos da pentose. A ligação vai do carbono 5 ao carbono 3, carbono 5 ao 3, 5 ao 3, 5 ao 3. E aí você faz 5' para 3'. Por exemplo, se eu voltar aqui a imagem para você e fizer aqui, ó, vou pegar uma canetinha aqui para te mostrar, gente. Ó, aqui em cima, não dá para ver, mas aqui em cima tem um carbono 5'. Aqui embaixo, ó, galera, é o carbono 3'. A fita está nessa direção, de 5 para 3. Se você olhar aqui, ó, gente, presta atenção aqui na referência, né, vamos dizer assim, né, na referência da imagem. Então, como a casinha ela acaba ficando do outro lado de cabeça para baixo, você tem aqui a referência, né, gente, de 5 para 3. Porque aqui embaixo eu tenho ele 5 e aqui embaixo, né, eu tenho o carbono número 3. E aí você tem a ligação de 5' para 3', que seria, né, a referência clássica da molécula e da direção da vida. Tema importantíssimo para o Enem da gente. Gente, a gente estudou até agora o nucleotídeo. Falamos que o nucleotídeo é a unidade de formação dos ácidos nucleicos.
e começamos a falar do primeiro ácido nucleico, que é o DNA, o outro é o RNA. Citamos que o ATP é um nucleotídeo, é uma unidade. E ele é chamado de ATP por conta da base, a adenosina. Mas a base pode mudar. Pode ser guanina, guanina trifosfato, GTP. Pode ser TTP, timina trifosfato. Então isso vai variando muito, tá? Mas para você que vai fazer vestibular, adenina trifosfato é a principal molécula, tá? Vamos falar um pouco sobre a regra de Chargaff. A regra de Chargaff, ela fala o seguinte: a regra de Chargaff está vinculada diretamente à complementaridade da fita. O que significa isso? Você tem que memorizar isso aqui embaixo. A regra de Chargaff diz o seguinte para mim. Ela diz assim: a soma das bases, vou escrever aqui, ó, das bases púricas. Jones, como assim a soma das bases púricas? Ó aqui, ó, adenina com guanina. A soma das bases púricas é igual, tá aqui, galera, igual a soma das bases pirimídicas. A soma das bases púricas é igual à soma das bases pirimídicas. Guanina e adenina são púricas. Citosina e timina são pirimídicas. A soma das bases púricas é igual à soma das bases pirimídicas. Jones, o que eu tenho que saber dentro dessa contextualização para a prova? Minha gente, tem um detalhe aqui que é muito importante. Por exemplo, A mais G tem que dar 50% da molécula. C mais T tem que dar 50% da molécula. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, que eu vou chamar de exemplo 1. A questão disse a mim que eu tenho 20% de guanina em um determinado DNA, tá? E aí a questão quer saber quanto eu tenho de timina, quanto eu tenho de citosina, tá? E quanto eu tenho de adenina. Gente, se eu tenho 20% de guanina, óbvio que eu tenho 30% de adenina. Porque A mais G tem que dar quanto? 50. Então, já descobri a adenina, tá? Que seria, no caso aqui, 30%. Mas, gente, tem um detalhe aqui que é muito interessante. Olha que legal. A sobre T tem que dar 1. C sobre G também tem que dar 1. Ou seja, a quantidade de A é igual à quantidade de T. Mas é óbvio, porque A se liga com T. Então, se eu tenho 30% de adenina, eu tenho obrigatoriamente 30% de timina. E se eu tenho 20% de guanina, eu tenho 20% de citosina. Então, a regra de Chargaff, ela é simples, tá? Basta você pegar o dado que foi gerado na questão e jogar diretamente na aplicação de fórmula, ok? Vamos falar agora, gente, da molécula de RNA, tá? A molécula de RNA, assim como o DNA, tem algumas características interessantes. Por exemplo, a molécula de RNA, ela é monocatenária. O que significa isso, galera? Que ela só tem uma fita, enquanto que o DNA tem 2 fitas. A pentose é uma ribose, C5H10O5, do qual a timina foi substituída pela uracila ou uracil. Olha que coisa legal, gente, houve uma substituição, tá? E a síntese de RNA nós chamamos de transcrição.
Então, quando você sintetiza, ou seja, quando você produz, né? Quando você produz esse RNA, você chama o processo de transcrição. Nós temos 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, o transportador e o ribossômico. Qual é a função desses RNAs? Aí depende. O mensageiro, ele apresenta o código genético. Jones, o que seria o código genético? O código genético é a informação necessária para a síntese de proteína. Tá? Mas a gente vai falar disso aqui numa contextualização futura, ok? Mas memorize agora, neste momento, que o RNA tem um código genético. O RNA transportador, no caso, mensageiro, tá, gente? O RNA transportador, ele transporta os aminoácidos. Mas, Jones, para que eu quero transportar aminoácidos? Para produzir proteína. E esse desenho aqui, gente, ó, isso aqui tudinho, ó, seria o RNA transportador. Ele tem esse formatinho aí, parecido com um formatinho de trevo, né? E eu tenho o RNA ribossômico, que forma uma organela chamada de ribossomo. Todos esses indivíduos que você está vendo agora na tua tela participam da síntese de proteína, que a gente vai ver, né, no decorrer dessa aula. Eu quero fechar algumas coisas com vocês aqui nesse esquema, tá? Nós falamos um pouco sobre isso na aula de introdução à biologia. Essa parte aqui, ela é muito importante para você. E aí eu quero que você acompanhe junto comigo. Vamos montar junto? Vamos montar junto, gente? Vamos montar junto, tá? Eu quero que você monte junto comigo. Primeira coisa, eu tenho a molécula de que, galera? De DNA. O DNA, ele é uma molécula autorreplicável. Então, significa que esse DNA pode sofrer uma replicação. Que a gente vai ter, né, uma aula aqui dentro dessas aulas de ácido nucleico, bem detalhada sobre a duplicação do DNA, que é importantíssimo, tá? A partir do DNA, eu posso fabricar uma molécula de RNA. E essa fabricação de molécula de RNA é o processo chamado de transcrição. Então, aqui em cima, né, vamos colocar aqui em cima, eu teria o processo de transcrição. A partir dos RNAs, tá? Mensageiro, transportador e ribossômico, que estariam aqui, eu vou sintetizar proteínas. E esse processo nós chamamos de tradução. E na tradução, gente, participa todos os RNAs. Então, dentro da tradução, vai participar o mensageiro, vai participar o transportador e vai participar o ribossômico, porque forma lá o nosso famosíssimo ribossomo, tá? Então, gente, presta atenção, que eu vou dar um toque para vocês, para a gente finalizar esse nosso primeiro momento, né, falando sobre os ácidos nucleicos, essa aula importante para você caminhar aqui dentro do nosso aprofundamento, que vai vir com as próximas aulas, tá? Um detalhe que eu acho muito importante falar para vocês, gente, é uma coisa legal. Eu quero voltar aqui uns slides para mostrar uma coisa para vocês que não pode passar despercebido, tá bom? Pronto, vamos trazer aqui nessa imagem aqui, tá? Vem comigo, vem para a tela, tá, gente? Perceba que uma base púrica, ela sempre se liga com uma base pirimídica. Tá vendo? Em relação ao DNA, tá, gente? Eu não queria deixar despercebido isso. Ó, uma base púrica com uma pirimídica. Uma base púrica com uma pirimídica. Uma base púrica com uma pirimídica. Aqui do lado, perdão. Uma base púrica com uma base pirimídica. Beleza? Então, isso aí é um detalhe muito legal que eu queria trazer para vocês também. Para a gente finalizar aqui, eu quero mostrar algo para vocês, que é uma tabela, tá? Bem legal, que eu preparei para que a gente possa
fechar o raciocínio de hoje, tá? Então eu tenho aqui o RNA, fita simples, DNA, fita dupla. No RNA eu tenho adenina, guanina, uracila e citosina. O que é que troca do DNA para o RNA? Timina no DNA, uracila no RNA. A pentose do RNA é a ribose, C5H10O5, tá? E no caso da pentose do DNA é a desoxirribose, C5H10O4. E a função da célula, o RNA, síntese de proteína, mensageiro transportador e ribossômico, porque forma o ribossomo. Você vai estudar isso comigo, tá? Bem detalhadamente. Vou trazer essa aula para você com muito carinho. E você tem aqui o DNA, que armazena a informação genética, que é passada de célula a célula e que é passada de pai para filho. Galera, tamo junto. Até a próxima aula e bons estudos.